Olá, muito boa noite para você. Confira agora os destaques do Jornal da Fonte. CEMEI é assaltado pela 9ª vez só este ano no setor Parque Industrial João Braz, em Goiânia. A articulação política Iris Rezende se reúne com prefeitos da agremiação. Continua o impasse do transporte coletivo da capital. Representantes do CETRANSP não comparecem à audiência com motoristas. E ainda, estudo aponta que a maioria das agressões contra crianças e adolescentes são feitas pelos próprios pais. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Jornal da Fonte. Com o intuito de fortalecer quem se opõe ao governo de Marconi Perillo, pré-candidato do PMDB ao governo do estado, Iris Rezende, se reúne com prefeitos da agremiação. O encontro ocorreu na manhã desta terça-feira no escritório político do ex-governador, no setor marista. Dos 59 prefeitos PMDBistas em Goiás, 21 marcaram presença. A maioria está presente aqui, a conversa tem sido muito boa entre todos. Cada um tem exposto sua opinião, sua visão, dando sugestões, alguns fazendo crítica também, isso é muito bem recebido. Tenho certeza que essa reunião vai ser um marco, né, nessa caminhada rápida de unidade, de fortalecimento do PMDB. Nosso trabalho não é caça às bruxas, não é punir ninguém, nosso trabalho é trazer esses prefeitos de volta e muitos outros companheiros e líderes que nós temos aí espalhados nos 4 cantos do estado. E olha que situação, os ladrões têm aproveitado a fragilidade da segurança pública na capital para cometer assaltos em prédios municipais. O alvo dos bandidos agora é o CEMEI 13 de maio no setor Parque Industrial João Braz, em Goiânia. A unidade já foi assaltada 9 vezes. O CEMEI 13 de maio no Parque Oeste Industrial está abandonado. Pelo menos esse é o sentimento dos pais e mães das mais de 50 crianças que estudam aqui. O problema é que a instituição vem sofrendo seguidos furtos desde junho do ano passado. Até agora já foram 10. O último aconteceu na quinta-feira passada, durante o Jogo do Brasil. Levaram botijão de gás, levaram os alimentos, levaram máquina fotográfica, os ventiladores e o que não deu para levar eles destruíram. Ao lado do CEMEI existe um local onde seria um posto da Guarda Municipal. Seria, porque de acordo com os pais, os guardas foram expulsos do local pelos bandidos. Exatamente, pelo fato de ter o parque ser atrás, eles ficam o dia todo rodeados atrás do CEMEI. E ali o muro é muito baixo, as professoras no tempo intermediário, depois do almoço, elas levam as crianças para brincar lá atrás e eles estão subindo no muro para ameaçar pular. O muro é baixo demais, os portões frágeis e falta de segurança no local propicia a ação dos bandidos. Tem segurança nenhuma mesmo, esse portão aqui baixo. Atrás é o Parque da Lagoa, então assim, fica o dia todo, eles escondem em cima do muro droga, a gente tá de uma forma que a gente chega de manhã, tem que vasculhar o CEMEI todo. Por quê? Antes das crianças entrarem, para ver se encontra droga, para ver se encontra arma, tudo, porque realmente é muito perigoso. Os pais, depois de tantos assaltos, se mobilizaram para repor o que foi levado. Mas nesse ofício enviado à Secretaria de Educação, eles pedem segurança e a reposição dos materiais roubados. O comando da Guarda Civil Metropolitana informa que está em fase de estudo da possibilidade de instalação de uma base de comando no local e se comprometeu a reforçar o patrulhamento nas proximidades do CEMEI. Centro de Zoonoses fiscaliza obras em Goiânia para combater proliferação de mosquito da dengue. O intuito é diminuir casos da doença. Funcionária administrativo de uma grande obra no setor Bueno, Silvana já teve dengue por 2 vezes e sabe que é grande o mal causado pelo mosquito Aedes aegypti. Da última vez, ela não tem dúvida de que foi atingida pelo próprio local de trabalho, que não seguia adequadamente as recomendações de cuidados com a saúde. Tinha muita água parada, realmente, a gente via, deu para perceber que foi aqui mesmo, realmente. Apesar de não estarmos no momento mais crítico, em Goiânia 135 casos foram diagnosticados apenas na semana passada, o que motiva o desenvolvimento desta nova ação preventiva, sendo o trabalho de Silvana o primeiro a ser visitado, e agora com o reconhecimento de que os problemas de antes foram solucionados.
é super tranquilo, assim, a gente levou muito a sério as indicações deles, né, as considerações que eles fizeram na época. O diretor de zoonoses aprova a ação da construtora com vistas à saúde de seus funcionários e dos vizinhos à obra e avisa que no decorrer da semana outros prédios poderão ser fiscalizados. E nós queremos levar essa experiência bem-sucedida a todas as construções de Goiânia, as grandes construções, para que os próprios trabalhadores e os moradores das vizinhanças sejam protegidos e não contraiam a doença. E agora nós vamos falar sobre turismo durante a Copa do Mundo. Independente do destino, o preço de pacotes turísticos sobe no mês de julho. Particularmente esse ano, tem a Copa do Mundo aqui no Brasil, que vai até o dia 13 de julho, o que elevou ainda mais o valor das viagens de férias escolares. E sobre esse assunto eu converso agora com a assessora-geral do PROCON estadual, Rosânia Nunes. Olá, Rosânia, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda ao Jornal da Fonte. Boa noite, obrigada. Bom, Rosânia, julho, como acabamos de falar, é um período que geralmente os pacotes, os preços ficam mais valorizados em decorrência das férias escolares. E com relação à Copa, aumenta ainda mais os preços? Aumentam? Se valoriza ainda mais? Sim, devido à lei da oferta e da procura, como é um período de alta temporada e com o Brasil sediando a Copa, tendo jogos em 12 estados, a tendência é que os pacotes de viagem realmente sejam mais elevados. Por isso que é importante que o consumidor faça o planejamento com antecedência das suas férias. E para aquelas cidades onde não são sedes aí da Copa do Mundo, de acordo com o PROCON, a senhora acredita que para esses destinos o valor não se valorize tanto com relação à Copa? Sim, normalmente esses valores se elevam, mas nós acreditamos que não tanto como naquelas cidades onde está sediando alguns jogos da Copa. PROCON está de olho nas empresas, pode haver algum tipo de abuso, já que estamos aí num momento muito oportuno, onde as pessoas tendem a viajar pelos dois motivos, tanto pelo período de férias, quanto pela Copa do Mundo? Sim, normalmente há abusos e aí o PROCON Goiás orienta então os consumidores que fiquem de olho nos seus direitos, né, que verifiquem a idoneidade das empresas, das agências de turismo antes de contratá-las, né, que verifiquem atentamente, leia todas as cláusulas contratuais e que guardem inclusive todo o material publicitário informativo, para caso seja necessário registrar uma reclamação ou solicitar alguma indenização no Poder Judiciário, ele tenha elementos de prova daquilo que foi ofertado e porventura não foi cumprido. Rosânia, é possível, mesmo as pessoas comprando de última hora aí os seus pacotes ou até mesmo as suas passagens, é possível economizar ou é muito difícil? Sim, o consumidor ele tem que realmente realizar a pesquisa de preço, aliando os preços e a qualidade dos serviços prestados. E deve verificar também as características, o tipo de acomodação, se inclui alimentação ou não, se esse pacote está incluído o transporte, o traslado, né, se tem alguns passeios, que tipo de pacote de turismo, de aventura está incluído ou não nesses pacotes, que isso pode alterar inclusive os preços. Com relação à rede hoteleira, à hospedagem, às pousadas, quais são as recomendações nesses casos? Bom, o consumidor ele deve fazer a sua reserva de forma antecipada, deve confirmar a reserva. Essa confirmação pode ser por telefone, pode ser pelo próprio site, pode ser por e-mail. É importante que ele tenha o voucher, que ele tenha algum comprovante por escrito dessa reserva, verifique o tipo de acomodação. O consumidor pode verificar também se há reclamações perante o PROCON Goiás, se a empresa é cadastrada no Ministério da Saúde, verificar a idoneidade dessa agência perante outros consumidores nas redes sociais, né, porque há consumidores que já utilizaram esse serviço e normalmente dão notas ao serviço que foi prestado. Então, cabe ao consumidor tomar todas as cautelas possíveis para não sofrer nenhuma dor de cabeça. Quando a pessoa faz a contratação, né, não faz um pacote, mas tem algumas pessoas que decidem viajar por conta própria, compram sua passagem de avião ou de outros meios de transporte, geralmente avião, e lá no local mesmo faz a contratação do seu hotel, da sua pousada. Essas pessoas, por exemplo, que tiverem problemas nos hotéis ou nas pousadas de um outro estado,
eles devem reclamar no PROCON onde estão, daquele estado aonde viajaram, ou eles podem fazer a reclamação quando voltarem aqui? Sim, os consumidores podem fazer a reclamação tanto no local onde foi prestado o serviço, quanto também no seu local de origem, ou seja, na residência do consumidor. Então, mesmo que o problema tenha ocorrido em outro estado, os consumidores goianos podem registrar a reclamação perante o PROCON Goiás. Agora, voltando a falar sobre Copa do Mundo, é o tema desse mês de junho para julho, deixar a viagem para a segunda quinzena de julho, quando não mais haverá Copa, é uma boa alternativa para economizar? Nós acreditamos que sim, porque aí a demanda cai, né, automaticamente os preços melhoram e o consumidor também não vai sofrer aquele tumulto normal nesse período da Copa, já que todos estarão viajando para assistir aos jogos. Muito bem, nós conversamos com a assessora-geral do PROCON estadual, Rosânia Nunes, falando aqui sobre dicas de como viajar e viajar com segurança, sem ter problemas. Rosânia, muito obrigado pela sua participação. Uma boa noite para você. Boa noite, obrigada a todos. E o PROCON Goiás se coloca à disposição para prestar qualquer orientação nos nossos postos de atendimento ou no Disque Denúncia, o telefone 151. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, muitas pessoas ainda não encaram a depressão como uma doença grave. No entanto, a patologia é uma das principais causas de suicídio no mundo. Que coisa, né? Segundo especialistas, é preciso estar atento aos sinais da doença e, para um resultado mais eficaz, é fundamental conciliar o tratamento médico com acompanhamento espiritual. Veja na reportagem. A depressão é uma doença que caracteriza por afetar o estado de humor da pessoa, deixando-a com um predomínio anormal de tristeza. Foi com esse sentimento, aliada a uma vontade enorme de chorar e ficar sozinha, que Nilza soube que estava com depressão. Queria só ficar fechada em casa, não queria ir para lugar nenhum. Aí eu senti que era o começo da depressão. A psicóloga Bruna Tomazetti explica que esses são alguns dos sintomas da depressão. Quando a pessoa realmente está com a depressão, primeiro, a pessoa ou ela dorme muito ou ela dorme pouco. Ou seja, né, ela fica dentro do quarto, dorme o dia inteiro. Já é uma característica estranha a pessoa ficar dormindo o dia inteiro. Ou perde o sono totalmente durante a noite. Come muito ou come pouco. Como antes, já não há um desequilíbrio nessa questão. Chora na maior parte do tempo. A correria do dia a dia faz com que as pessoas se distanciem uma das outras e, com isso, sentem cada vez mais solidão. Por isso, é importante que, diante de algum sinal, a pessoa procure a ajuda médica. Segundo a psicóloga, em muitos casos, não há existência dos sintomas já citados. Porém, eles podem aparecer de outras maneiras, como por um sentimento de raiva, ataques de ira ou mesmo com inúmeras dores pelo corpo, sem outras causas médicas que a justifiquem. Batimento cardíaco, dor sobre o peito, dor na cabeça, uma sensação ruim, uma angústia excessiva, né? O que seria essa angústia excessiva? Um nó na garganta, uma sensação parece que não vai passar. O aumento do número de pessoas com a doença se deve, em grande parte, ao distanciamento delas de Deus. O problema também está aliado a motivos espirituais. Ela tem a parte natural, mas tem um agravante espiritual, sim. Existem espíritos malignos, né, são específicos para aprisionar a alma de uma pessoa, para trazer tormento na alma de uma pessoa. Essa pessoa vai ficar atormentada, depressiva e atormentada. Aliar o tratamento psicológico e medicamentoso à presença de Deus é essencial. Segundo esse pastor, a pessoa não consegue se curar sem essa combinação. Na verdade, a depressão é uma doença da alma. E a alma, a gente não pode ver a alma, né? Então ela tem cura, tem tratamento, e principalmente diante de Deus, que ele tem a cura, ele tem o tratamento para aquela pessoa na área específica que ela está passando, que ela está enfrentando. Nilza, nossa personagem no começo dessa reportagem, ainda não buscou ajuda médica, mas encontrou apoio na casa de Deus. Sempre quando me dá aquele vazio, eu converso com Deus. Falo para o Senhor tirar toda dor, toda aquela angústia. Falo em voz alta, estou na estrada, estou conversando, estou no serviço, eu estou conversando com Deus, para sempre Ele me ajudar.
E mais um episódio do impasse do transporte coletivo da capital. Sem acordo, motoristas devem entrar em greve na próxima segunda-feira. Motoristas do transporte coletivo se reuniram na manhã de hoje no Tribunal Regional do Trabalho e apresentaram proposta de reajuste salarial de 10%, 23% do vale alimentação, a volta da ajuda de custo ou um valor de indenização. A proposta não foi aceita porque os representantes do CETRANSP não compareceram à audiência. Será marcado um novo encontro para a próxima segunda-feira, dia em que a categoria inicia a greve. E depois do intervalo, o estudo aponta que a maioria das agressões contra crianças e adolescentes são feitas pelos próprios pais. Continue aqui na Fonte, nós voltamos já. Um levantamento com 83% dos conselhos tutelares do país verificou que a maioria das agressões contra crianças e adolescentes são feitas pelos próprios pais. E esse tipo de situação é bastante comum, já que no ano passado os casos de violação dos direitos desse público em Goiás ultrapassou o número de 3.700. Qual o limite entre correção e agressão? O que acontece com as crianças vítimas de violência física e psicológica dentro de casa? Quais os traumas e as consequências que essas vítimas vão carregar durante toda a vida? E qual o trabalho e o que está sendo feito pelos órgãos de proteção a crianças e adolescentes? Esses são os questionamentos da reportagem de hoje. Diariamente, muitas crianças são vítimas de algum tipo de violência e, de acordo com dados do Disque 100, que é um Disque Denúncia Nacional de Abuso e Exploração de Crianças e Adolescentes, os números de denúncias aumentam a cada ano. Somente em Goiás, no ano de 2011, foram registradas 2.135 denúncias de violência contra crianças e adolescentes. No ano seguinte, o número subiu para 3.553. Já em 2013, ultrapassou 3.700 denúncias. As principais violências sofridas por esses menores são a física e a psicológica. Segundo esta psicóloga, a criança vítima de violência e maus-tratos muitas vezes se sente responsável pelo castigo e não culpa o agressor. Junto com a surra, junto com a violência física, sempre ela é acompanhada da violência psicológica, sempre de xingamentos. Você não dá conta, você não presta mesmo, você não tem jeito mesmo. Isso tudo vai fazendo com que a criança se perceba como inadequada, como se ela que fosse responsável. A psicóloga explica também que, na maioria dos casos, os agressores são a mãe, o pai ou alguém muito próximo da criança. Em primeiro lugar, a violência física é a mãe, que é quem está ali no dia a dia com a criança. O pai, a gente sabe que quando bate, a violência ela é mais forte, ela é mais, o teor de agressividade ele é maior. Quando um caso de maus tratos é denunciado, geralmente ele é feito nos conselhos tutelares, que averiguam a denúncia e fazem o acompanhamento da família da vítima. Todas essas denúncias, o conselho vai em casa, faz uma verificação para fazer o procedimento, para definir qual será o procedimento de encaminhamento. Quando um caso de maus-tratos e violência física é confirmado, é a Polícia Civil que assume o papel de protetor. A delegada titular da Delegacia de Proteção a Crianças e Adolescentes de Goiânia relata que, quando são os pais os agressores, a vítima costuma mentir para protegê-los. A criança acaba achando que está apanhando, mas que ela que fez alguma coisa errada, então ela acaba que meio dando razão aos pais. Outras omitem quando percebem que é a polícia que está fazendo essa investigação, por receio de que os pais sejam punidos. Nas ruas, a população acredita que a impunidade é a razão de tanta violência de pais contra filhos. Em primeiro lugar, precisa mudar essas leis. Quer dizer, não precisa mudar as leis, precisa pôr em prática. A lei já tem demais, né? Os faz as coisas e fica por isso mesmo e não tem punição para os seus erros, não tem consequências. Esse casal de irmãos gêmeos de 14 anos de idade está acolhido no Cevan. Eles saíram de casa após vários anos de agressão. Os dois contam que a mãe batia neles diariamente.
O relato dos irmãos comove quando, chorando, eles contam como era a vida dentro de casa. A mãe bate na gente, a gente não podia fazer nada contra ela, porque a gente fosse falar, responder ela vinha pra cima da gente. A gente era como um preso que fazia tudo, fazia o nosso esforço todinho, mas não compreendia o nosso esforço. Então a gente queria um pouco de atenção, ela não dava. A esperança de ambos é ter uma vida melhor, longe de casa e da mãe. Vocês não querem voltar para casa? Não. Tudo que a gente passamos veio a lição. Eu quero ficar lá em casa por causa que eu não quero ser maltratado como era antes. Os contratos de trabalho temporário poderão ser ampliados para 9 meses. A medida foi tomada pelo Ministério do Trabalho e Emprego e começa a valer a partir do dia 1º de julho. Sobre o assunto, eu falo agora com o advogado trabalhista Luiz Gustavo Nicoli. Doutor Luiz, boa noite, obrigado por estar conosco. Boa noite, muito obrigado. Pois é, como que vai funcionar a prorrogação do contrato temporário? O Ministério do Trabalho e Emprego editou uma portaria que entrará em vigor dia 1º de julho, estabelecendo algumas diretrizes sobre a lei que já prevê o trabalho temporário e autorizando essa prorrogação por mais 6 meses, que hoje, atualmente, são 3 meses, prorrogável mais 3 meses, de acordo com a portaria 550. O que essa medida, doutor, representa para o trabalhador? Ela é benéfica? Muito, com certeza. Ela possibilita o trabalhador a buscar o mercado de trabalho. Nesse período um exemplo, final de ano, às vezes você precisa mais do que 3 meses para um trabalho temporário. Ele está ofertando a situação de que ele, depois de uma medida temporária, ele efetive o contrato nesse sentido indeterminado. Da mesma forma, o empresário tem benefícios porque ele pode prever uma demissão segura, de que, ao final daquele período, ele não terá um acréscimo nas suas despesas mensais. Ou seja, isso deve estimular, por exemplo, mais efetivações para os empregados? Com certeza, com certeza. Os empresários, eles podem prever uma época sazonal, que a própria legislação ela estabelece alguns requisitos para se ter direito a esse trabalho, esse contrato temporário. Uma demanda extraordinária do serviço, da mesma forma que uma substituição de um trabalhador. Um exemplo, tanto no trabalho um pouco mais simples doméstico, você pode contratar um trabalhador que ele vá substituir uma empregada grávida por um determinado período. Da mesma forma, pode-se contratar um trabalhador para o período final de ano, para as festas natalinas. Pois durante festas natalinas, durante períodos de datas comemorativas, existe aí um boom, um crescimento desse tipo de trabalho temporário, da contratação, mas ao longo do ano, muitas empresas optam, como o senhor acabou de citar o exemplo, pelo trabalho temporário. Quais são os cuidados que o trabalhador precisam tomar ao aderir a esse tipo de trabalho? Perfeito. Primeiramente, o trabalhador tem que ter conhecimento dos seus direitos. Ele é o primeiro fiscal da legislação. Ele tendo conhecimento, ele não pode aceitar uma proposta ilegal. Algumas empresas usam desse contrato temporário para não registrar a carteira, para evitar o registro da carteira. É o momento que ele não pode aceitar essa situação. E ele, tendo conhecimento, ele tem os mesmos direitos do que tem o trabalhador comum. Mas a legislação, ela permite a empresa ficar fazendo essa revalidação? É permitido? Você contrata o trabalhador por 3 meses, de acordo com a legislação. E, na necessidade, prorroga por mais 6 meses. Depois disso, ele pode contratar novamente? Ele pode contratar aquele mesmo trabalhador, desde que seja por contrato indeterminado. Aí se transforma não mais um contrato temporário, mas um contrato indeterminado como um trabalhador comum. Isso, nesse caso, não há uma demissão, não? Nesse caso, se mantém uma forma linear de trabalho? Sim. O contrato por temporário, ele tem que ter uma empresa interposta. Uma empresa contrata aquele empregado para que ele preste serviço temporário. Ao final dos 9 meses, esse trabalhador irá rescindir o contrato de trabalho
com a empresa interposta, que é a empresa que presta o serviço, a mão de obra, e aí firma um novo contrato com a empresa que recebe a prestação de serviço, aquele trabalhador no dia a dia. Doutor Luiz Gustavo, quais são agora as recomendações para os empresários, né, para os contratantes, para evitar, por exemplo, por um desconhecimento da lei ou qualquer outra questão, para evitar processos judiciais no futuro? Primeiramente, é ter conhecimento da empresa que vai prestar esse serviço temporário. Essa empresa, ela deve ser cadastrada no Ministério do Trabalho com autorização de funcionamento para esse tipo de contrato. É um específico contrato de trabalho prestado por uma empresa interposta. Se ele fizer uma contratação fraudando a legislação trabalhista, esse contrato é nulo e automaticamente esse contrato de trabalho se torna por tempo indeterminado. Muito bem, nós falamos com o advogado trabalhista Luiz Gustavo Nicoli, falando sobre contrato de trabalho temporário. Doutor, muito obrigado pela participação do senhor, uma boa noite. Eu também agradeço, boa noite, é uma satisfação atender a todos vocês. Para muitos, os sonhos não significam nada, mas para quem conhece a palavra de Deus, eles podem ser revelações. O que poucos sabem é que esse é um dom de Deus e entender as mensagens dos sonhos pode ajudar as pessoas a cuidar da vida espiritual. Veja na reportagem. Para a ciência, o sonho é uma experiência do inconsciente durante o nosso período de sono. Já em diversas tradições culturais e religiosas, o sonho aparece revestido de poderes premonitórios. Sonhar é um hábito comum para a maioria das pessoas, mas será que elas acreditam que os sonhos podem ser uma premonição de algo que está por vir? Nas ruas de Goiânia, a maioria acredita que sim. Eu acredito que alguma coisa tem a ver, sim, que muitas vezes acontece, né? Eu acredito às vezes, né? Porque tem uns que não tem base. Eu creio que não. É porque assim, a gente às vezes se inculca com uma coisa assim, aí a gente acaba sonhando. Pode sim, muitas vezes o sonho é um aviso. Para os especialistas no assunto, o sonho ainda é algo muito subjetivo e difícil de decifrar. Este psicanalista explica que existem alguns tipos de sonhos, como os comuns, os que revelam, os orgânicos e os pesadelos. Existem pessoas que podem ter pesadelos durante anos. Pesadelos recorrentes. E isso são ameaças que acontecem durante um período de tempo, pode durar vários anos. E também nós temos sonhos comuns, sonhos que estão relacionados com o dia a dia, que pode não ser o dia a dia de hoje, pode ser o dia a dia do passado. E também tem os sonhos que são influenciados pela parte orgânica. Alguém que fez um jantar pesadíssimo hoje. Ele jantou e vai dormir. Essa pessoa pode ter uma influência orgânica e ele pode ter uma perturbação psíquica através disso. Ele pode ter alguns pesadelos provocados por isso, mas não vai produzir medo. O medo é produzido quando tem influência demoníaca. Segundo o bispo Diogo Henrique, Deus revela através dos sonhos, para que seus filhos possam se prevenir. Tanto para os religiosos quanto para os especialistas, é importante saber diferenciar uma revelação de um simples pesadelo ou ameaça maligna. Eles concordam que o medo é a peça-chave para distinguir um sonho que não traz nenhuma revelação. Marido, outro sonho para arruinar o nosso sono? Se nós sonhamos mal porque estamos ansiosos, é porque desde o passado a pessoa já vinha sofrendo com ameaças e derrotas. O medo seria uma evidência, por exemplo, a pessoa teve um sonho, pesadelos, coisas ruins, acorda apavorada, coisa. Então, quer dizer, isso não é Deus que está mostrando para a vida da pessoa, são espíritos malignos que estão ali perto daquela pessoa, de alguma forma está encontrando brechas em alguma coisa, em alguma área, onde a pessoa tem que tomar uma posição. E o Jornal da Fonte vai ficando por aqui. Mais informações você confere amanhã ao 12h45 no Jornal Goiás Alerta. O melhor dessa noite para você e até amanhã.